Começa agora mais um programa Recorte. E veja os destaques dessa edição. Jornalismo e pesquisa científica. O desafio da imprensa em divulgar os avanços da ciência. A Amazônia. Acompanhe um grupo de alunos que viajou até a maior floresta do mundo. Programa Recorte. Um programa para quem quer entender o mundo. Você provavelmente sabe o que é DNA. Também já deve ter ouvido falar em Big Bang, teoria da relatividade ou física quântica. Mas se não fosse pelo trabalho de alguns jornalistas, termos como esses seriam restritos a ambientes acadêmicos e laboratórios. Nessa matéria, você vai conhecer o difícil trabalho dos jornalistas científicos. E vai entender como a imprensa está encurtando caminhos entre a ciência e as pessoas. A curiosidade impele os seres humanos a explorarem ao seu redor. Peças de ficção científica são uma prova de que a busca pelo desconhecido sempre encantou a humanidade. Sem essa vontade de desvendar grandes mistérios, o homem não teria atravessado o Atlântico no século XV. Muito menos, biólogos conseguiriam mapear o DNA de plantas e animais no século XXI. Não seria exagero dizer que Galileu, Voltaire, Einstein, Stephen Hawking, entre outros, são antes de tudo curiosos. É a ciência que nasce da vontade de conhecer. Nas últimas 2 décadas, houve um crescimento no número de produções científicas no Brasil. Segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, foram publicados 248 artigos científicos entre 1993 e 2003, resultado bastante significativo. Um projeto em especial colocou de fato o Brasil como um país que produz ciência de maneira séria. O Genoma Brasileiro, que sequenciou o DNA da bactéria Xylella fastidiosa, causadora da praga do amarelinho. Uma praga responsável pela perda anual aproximada de 1/3 dos laranjais do estado de São Paulo. O projeto Genoma não foi apenas uma conquista científica. Publicações desse porte fazem com que a imprensa e as pessoas se interessem mais por ciência. A diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, Mariluce Moura, acompanhou de perto toda a trajetória da pesquisa e percebeu o crescimento da cobertura jornalística. Essa grande repercussão levou a que toda a imprensa brasileira, toda a mídia brasileira, incluindo as televisões, rádio, etc., percebessem esse peso da ciência brasileira, né? Essa expansão da ciência brasileira. E aí a ciência entrou na pauta normal da televisão brasileira. Jornal Nacional, Folha de São Paulo e Veja, além de revistas especializadas como Super Interessante e Galileu, dão mais destaques à produção científica nacional quando há projetos com repercussão. A imprensa é o principal contato entre a ciência e a sociedade. Os cientistas têm oportunidade de contar para a população os avanços conquistados nos laboratórios. Nós fazemos bastante coisa que precisa ser divulgado. É lógico que no valor, no montante, o que a gente faz ainda é pequeno. Mas as coisas que a gente faz, certo, precisam ser mais divulgadas. A grande função do jornalismo científico é atrair nos jovens, certo, talentosos, certo, o interesse pela ciência. Instigar novos curiosos para se tornarem cientistas é uma parte romântica do jornalismo científico. Entretanto, divulgar ciência não é uma brincadeira. Esse tipo de jornalismo tem especificidades que o diferem de outras editorias. Isso acontece porque a ciência trabalha com hipóteses e não com fatos estabelecidos. Esse é o grande problema do jornalismo científico, essa coisa de achar sempre que chegou a uma conclusão final. Cada matéria dá como se fosse um resultado final, o que às vezes é apenas um pequeno passo, né? É preciso dar uma real dimensão, certo, do que vem a ser ciência.
Ciência não é algo que eu sei exatamente o que vai acontecer. Ciência é algo que eu quero entender. É aí que aparece o problema. O jornalismo prefere fatos concretos. O jornalismo, em geral, tem uma coisa chamada de contraditório, né, que é a opinião contrária. Não se aplica, não faria muito sentido nas reportagens que trazem resultados de pesquisa científica, o pesquisador está apresentando o seu resultado e a gente está sempre na mesma matéria contestando. O cuidado que tem que se ter é que, ao explicar um determinado avanço, isso seja contextualizado de tal maneira que o leitor possa perceber que esse avanço não tem um caráter absoluto e definitivo para sempre. Outro desafio de um jornalista é deixar a linguagem científica mais atraente. Sem tratamento, um texto científico pode ficar tão hermético quanto uma bula de remédio. Cloridato de clindamicina é um antibiótico inibidor da síntese proteica bacteriana, ou seja, impede que as bactérias produzam proteínas que são a base do seu crescimento e reprodução. Um texto assim é bem pouco atraente. Falar de ciência, no entanto, pode ser algo muito mais criativo. Um exemplo é um jornalismo que se faz na Super Interessante da editora Abril. Preste atenção nesse trecho da matéria Evolução da Evolução. A paisagem infernal de Galápagos, onde aportaram em 15 de setembro de 1835, após quase 4 anos de expedição, era um paraíso para Darwin. Ele pintou e bordou naquele lugar perdido no tempo. Pegou carona na tartaruga. Era difícil manter o equilíbrio. Tirou onda com as iguanas. Ela ficou olhando para mim como se quisesse dizer: por que você puxou minha cauda? E encheu o bucho de iguarias exóticas. Tatu é um prato excelente quando assado em sua carapaça. De quebra, tirou a inspiração para a ideia mais importante e assustadora da história da ciência. Essas palavras foram escritas pelo editor Alexandre Verzignassi e o jornalista Rodrigo Rezende, que sabem muito bem como chamar a atenção do leitor. Tem que ser muito didáticos, tem que desenvolver metáforas que expressem informações mais complexas e, enfim, processos mais complexos. A ideia é tentar achar tentar achar analogias ali e tal, tentar achar analogias que sirvam para explicar conceitos abstratos, tal. Geralmente aqueles que são mais abertos a expressar as ideias científicas de um modo menos status quo, de um modo mais criativo, são aqueles que geralmente que são escritores de divulgação científica e que sabem exatamente qual é o desafio de se passar uma ideia complexa de um jeito que seja inteligível para o leitor e que também desperte algum interesse, que seja próximo dele. Para tornar ela atraente, a gente pegou e usou um viés específico, que é o viés de como os neodarwinistas veem o mundo. E os neodarwinistas ali tal, eles colocam que a genética é 99% e a cultura é 1% da tua formação ali tal. Este é o desafio da Super Interessante: falar de ciência sem que o tema se torne chato. E como em todas as publicações científicas, os jornalistas da revista passam por um problema: a relação com os cientistas. Muitos leitores e acadêmicos às vezes reclamam assim, tal, de falar: não, mas essa não é a posição. Mas se você vê, o Jay Gould não fala isso. Não, o Jay Gould não fala isso. E a intenção da matéria não era pegar e ver o que cada um fala de cada assunto. Assim, então, era apresentar um ponto da ciência específico, né? O confronto entre as informações divulgadas nas reportagens e a precisão científica é muito comum. A simplificação de conceitos científicos é um dos principais problemas, segundo os pesquisadores.